Eu sempre falo, ser professor realmente tem que gostar, porque os desafios são muito grandes. Quais são para vocês, no dia de hoje, os principais desafios da profissão de cada um de vocês? Não precisa ser na ordem não, tá, gente? Vocês podem ficar à vontade. Eu penso, né, que para mim o maior desafio hoje é a indisciplina dos alunos. Né? Não adianta você dominar o conteúdo, você fazer um plano de aula. Quando você chega na sala de aula que te espera ali, né, vai muito além daquele plano que você elaborou. Então, você tem que tratar de alguns assuntos primeiro, antes de transformar aquele ambiente num ambiente, né, de ensino-aprendizagem. Então, você vai ter que trabalhar com questões emocionais, questões familiares, né, e a questão mesmo que é a da indisciplina. Porque a indisciplina dentro da sala, não é, Érica? Ela reflete a família, reflete a casa da pessoa, da criança, né? Você trabalha na escola pública e a gente sabe que é uma realidade diferente, apesar de que a escola particular não está muito diferente não, né? As crianças também estão aqui, quem pode falar aí, né, Heron, você já está na faculdade diferente também, no meu caso, né? eu acho um pouco diferente, porque não estou lidando com crianças, né? Estou lidando, inclusive, com pessoas que estão com a idade muito próxima à minha. Acho que um dos maiores desafios meus, talvez a barba aí é uma tática de envelhecer um pouco, como o Dom Pedro usava, né? A ideia, no caso, eu não acho indisciplina um problema, e como eu estou próximo, há pouco tempo eu era aluno, acho que o maior desafio hoje é porque as pessoas têm muita informação. É verdade. Então, você chega com um aluno ali, ele não vai necessariamente conversar, o que já é uma informação, está bombardeando ele em sala de aula. Mas ele tem um celular, né? E desse celular tem Twitter, Facebook, sites, WhatsApp, Snap, Instagram, tudo está ali. Tudo concorrendo com né? você. E eu também, não porque eu na verdade uso também. Então eu sempre falo, né? A gente que é mais jovem tem a mania de usar celular, inclusive, quando está conversando com alguém. Achamos isso muito natural. E eu falo para eles, vocês podem usar o celular à vontade. Na minha sala, tem professor que não gosta, na minha sala, o celular é muito bem-vindo, vocês podem usar o tempo inteiro. Aliás, se vocês estiverem usando mais o celular do que prestando atenção em mim, você vai dar aula pelo celular. Não, o problema sou eu, que não estou sendo interessante o suficiente. Então, mas você pode dar aula, manda um eu WhatsApp para ele toda hora. Não, eu dou um exemplo. Olha para mim um pouquinho. Não, é simples. Teve uma atividade que eu passei, que era, as pessoas estavam em grupos para entender um pouco mais o poder legislativo e dei uma tarefa para cada um que estava no grupo. Só que o grupo inteiro tinha que apresentar isso sem definir quem ia ser o apresentador. Eu sugiro, olha, vocês deviam gravar cada um vídeo no celular e mandar para um grupo de WhatsApp, onde cada um vai receber informação e aprender, em vez de ler. É uma boa ideia. Então, o grupo de WhatsApp foi usado na própria disciplina. Eu acho que hoje o grande desafio é esse. Você entender que o mundo mudou muito. Com certeza. E a educação continua baseada no modelo de 200 anos atrás, que é um cara na frente falando com outros sentados. Eu já achava isso chato e tento fazer a sala de aula ficar muito diferente desse modelo que é padrão. Esse é um desafio, eu acho que a gente tem que enfrentar com animação e criatividade. É verdade. E talvez você, como disse, como está com a idade eu tô com 29, pareada, né? como diz com os alunos, você sentiu alguma dificuldade de respeito deles para você? Ou isso para eles também é natural? Eles sabem que hoje em dia, rapidamente, as pessoas se formam, já fazem um mestrado e rapidamente já vão para a sala de aula? Eu acho o seguinte, eu acho que tudo é o primeiro encontro. Você tira uma primeira impressão muito rápida, né? Então, por exemplo, eu tenho uma turma que é no sábado. Primeiro dia que eu cheguei para dar aula, são 60 alunos. Com meia hora, tinha 5 em sala. Né? E no final, ou seja, o aluno não quer chegar na hora e quer ir embora antes. Talvez porque está acostumado a fazer isso com outro. Comigo, a chamada foi feita no primeiro horário. E como eu aprendi no colégio militar, um negócio chamava VI, verificação imediata, que é uma prova surpresa, que pode ter ou não sem aviso. Então, no segundo dia, todo mundo lá estava no começo e ficou até o final. Até o fim. Agora, eu podia ser só assim e ser um carrasco. O cara mais chato do mundo. Se o conteúdo da matéria não é bem dado, de maneira didática, divertida, bem elaborada, o cara só vai sofrer e não vai gostar nem um pouco. O que eu sinto é que ele teve esse primeiro aprendizado para estar lá no horário e sair depois, mas em seguida ele gostou. Então hoje eu já não preciso fazer a chamada no primeiro, nem a prova no final. Ele está lá no começo e está lá no fim, porque ele entendeu que aquela matéria é boa, não só para ele passar de ano, mas para ele se formar enquanto cidadão.
Que bom. Bom, a gente vê você falar e realmente vê que você é um ótimo professor, que né? Isso. Obrigado. Stephanie, é isso. Olha, Stephanie, os principais desafios desses 4 aninhos. Você está em lua de mel ainda? Não, você é escola particular, escola já passou, pública? Não, eu dou aula. Ah, não MEI, você dá aula não MEI? Não MEI de manhã e à tarde dou aula em escola particular e economia maior. Mas de manhã eu acho que meu desafio é a família. Bom, infelizmente o retrato, né, o que eles vivenciam em casa, eles trazem sim para a sala de aula, e com os meninos menores não é só questão da indisciplina, aí entra realmente o psicológico. A gente tem recebido crianças assim totalmente afetadas, crianças que já têm que tomar medicação e coisas muito mais severas que a gente antes eu acho que não via com tanta frequência, talvez, né? Verdade. E aí a gente tem que lidar com esse desafio, com famílias que entregam 100%. Né, a responsabilidade, infelizmente, para a escola. Acha que isso tem que educar. É quase mágica, né? Acha que isso é o suficiente. Aí quando a gente chama a família, aí eu vejo esse desafio que tem que chamar com muita criatividade, com muito amor, com muito carinho, trazê-los para perto, porque assim a gente consegue caminhar juntos e realmente aí sim eu considero que a gente conseguiu alcançá-lo. Sabe, o objetivo ali. E quando você chama a família, o que você está percebendo? A família está respondendo a esse chamado? Ou ela, claro, varia, né? A maioria, de uma forma geral, elas estão respondendo a esse chamado, elas estão caindo, como diz outro, na real, caindo a ficha da importância do papel deles mesmo na vida dos filhos, que não é a escola o responsável, a responsável pela educação dos filhos, e sim eles são responsáveis? Ainda é muito complexo, porque as famílias, né, infelizmente, não dá para tirar assim, realmente isso acontece. Eles melhoraram muito, eles estão mais próximos, mas aí nesse ponto eu peço muita ajuda de Deus. Porque eu acho que é a ferramenta que a gente precisa. Então ele traz estratégias diferenciadas e eu consigo chamar os pais. E não é aquele lenga-lenga de reunião de pais, aquela chatice, não. Eu trago fatos verídicos, eu trago vídeo dos meninos, eu trago foto, eu trago coisas diferentes. Eu falo, olha, a realidade está assim. O que vocês como pais estão fazendo para ajudar a gente nisso? Então você filma a aula de vez em quando? Filmo tudo, registro tudo. É quase isso, assim. Anota a fala dos colegas, anota, teve uma fala legal ali? Legal, vou anotar isso aqui, porque na reunião de pais eu vou usar isso. Aí você pega a conta. E tá muito legal. Com certeza. Com certeza. Mas é muito legal, porque a educação infantil é vivenciar, é estar ali junto. Verdade. É ver realmente está acontecendo e eles veem na prática, eles animam, falam, olha, peraí. Eu tenho que ajudá-la, porque senão a coisa vai ficar séria mesmo. Eu esqueci de um detalhe interessante em relação ao WhatsApp, que vale a pena falar, é que eu crio um grupo de WhatsApp com os alunos. Não o deles, eu digo que o deles é para eles falarem mal de mim, podem continuar lá. Mas eu crio um nosso. Para quê? Corrigir prova. Eu tenho um padrão que a nota de prova tem que ser entregue no mesmo dia, eles recebem pelo WhatsApp. E quando o aluno tem uma dúvida estudando, ele manda pelo WhatsApp para mim, porque eu quero ser professor 24 horas por dia. Então, ele está lá estudando, teve dúvida, não vai esperar a aula. Ele manda, professor, não entendi isso aqui. Pap, chegou, conferi, respondi. Que bom, Gabriel. Tomara que você continue assim pelos próximos anos. Animado. 10, 15, 20 anos. 35. Todo mundo falou que eu estou começando, né? Que eu estou animado. Pode ser, tomara que você continue com esse gás. Vai sim, vai animado. sim. E aí, Heron, você, os principais desafios desses 35 anos de carreira? Realmente, desafios muitos. E um deles é você conseguir, né, ser amigo do aluno e, ao mesmo tempo, você conseguir dele um respeito. Né? Eu tive várias fases. Eu comecei a dar aula com 20 anos, então, a partir dos 20 anos, como o Gabriel falou, eu tinha alunos também próximos da minha idade. Né? Então, eu tinha que arranjar uma forma de eu trabalhar esse domínio de classe. Então, um dos desafios maiores hoje, aliás, sempre foi e ainda é hoje, para mim, é o domínio de classe. Então, você, como educador, conseguir a atenção do aluno, né, e conseguir o respeito do aluno e ser amigo dele. É verdade. Né, sem deixar que a aula vire uma bagunça. E a educação física, você tem assim, um limiar muito próximo. Você pode ser um professor que a gente chama de rola-bola, né? Se você quiser. É verdade. Então, porque os alunos o tempo todo te pressionam para que você role a bola. Né, e não fale quase nada. Eu tive durante um bom tempo, eu acho que ainda até hoje o pessoal ainda fala, eu me avalio e falo assim, acho que eu melhorei, gente, marca o tempo aí pra mim. Mas eu tinha a fama de falar muito, como a educação física, para eles falar muito era um eles sacrifício, né? Então, mas eu acho que eu consegui ao longo do tempo aí
administrar essa questão do tempo. Então, outro desafio era esse, fazer com que os alunos gostassem da educação física, né, e sendo que eu pudesse falar o mínimo possível para que as atividades aproveitassem o máximo da atividade prática. Verdade. Né, e mostrando a importância da parte teórica também, né, que a educação física tem a parte teórica. É verdade. É interessante, porque a gente que está na quadra, quando você está na quadra, a aula de educação física é uma aula muito livre. Então, manter o controle da turma é um desafio muito grande, né? Sem berrar, sem gritar, sem perder a voz, sem acabar com as cordas vocais, né? Então, a gente tem que impostar a voz, tem que saber conversar e realmente fazer com que a aula seja a mais gostosa possível para que as crianças não precisem subir na árvore, sair correndo, etc. Mas é um desafio muito grande porque não tem as 4 paredes. Exatamente. E é o que eles querem, aquele momento que eles querem se soltar, querem ficar livres, né? Precisa de você criar estratégias aí para que você tenha o aluno próximo, te ouvindo, né, e não disperse. Né? É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.